Semana passada nós pensamos um pouco sobre a adolescência. Quero chamar os nossos moderadores para estarem aqui com a gente. E semana passada a gente, dentro daquela série, nós caminhamos por 2 temas, que era quem era aquele adolescente, as redes sociais dele. E também nós falamos um pouquinho sobre a questão da escola, né? Quem que é essa escola, como que a gente pode pensar na escola. E foi até onde a gente conseguiu avançar um pouco sobre isso. E também pensamos sobre o quanto que esse adolescente hoje tem acesso às informações e o quanto que essas informações que ele tem acesso, ele consegue... Quanto ele consegue lidar com essas informações. Hoje eu quero trabalhar com 3 temas que a gente vai ver, que é a questão de terceirizar a nossa educação, ou então encontrar ajuda fora, o quanto que essa ajuda e como que a gente pode fazer essa ajuda. Porque de repente a gente olha os nossos filhos, e eu vejo muitos pais dizem, ele precisa de um psicólogo. Vamos mandar para o psicólogo. Mas que psicólogo que é esse? Quem é esse psicólogo que você está mandando o teu filho? Ah, não, ele é psicólogo. Oh, espera um pouquinho. Você sabe para quem que é esse psicólogo que teu filho está rindo? Ah, é do plano. É do plano. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. A gente tem um menino ali que está diante de uma terapeuta. Que tem uma postura diante daquela terapeuta. Essa é uma questão que a gente quer discutir hoje de manhã. E a gente também tem mais outra questão que eu queria discutir também com vocês. Aquela família. Até onde aquela família, aquele casal, dá conta de lidar com todos esses conflitos hoje da adolescência. E nós queremos encerrar hoje falando sobre a questão da disciplina. Até onde a gente pode disciplinar, até onde a gente não pode disciplinar, quais são os limites. E aí eu acho que a gente encerra a série. Não sei, tá bom? Então, eu queria primeiro jogar para vocês 3 essa questão das redes de apoio na questão da educação. O que vocês entendem disso, né? Dos pais hoje procurarem essa rede, e muitos pais me procuram para indicação de terapeutas. Então, o que vocês entendem? E ali, aquela questão mesmo daquele menino sendo atendido por aquela terapeuta, quem que é aquele menino e quem que é aquela terapeuta, como vocês veem aquela relação? Para cima, isso. Som. Bom dia, que a graça de Deus esteja sobre vocês. Muitos pais, quando nos procuram, pelo menos quando me procuram, eles me procuram primeiro como única solução. Isso que é interessante. Esse psicólogo, ele não Única ou a última? Ou a última. Boa, pastor. E se o psicólogo ele não usar de sabedoria, de humildade também, ele vai, às vezes, tomar sobre si essa responsabilidade sozinho e vai ter uma dificuldade tremenda, difícil para o psicólogo, se ele se coloca como único e suficiente resolvedor dos problemas da adolescência. É por isso que é muito importante a gente já fazer uma anamnese. Eu gosto muito de fazer isso quando eu estou atendendo adolescentes, jovens, para ver o que esse jovem participa. Quais são os grupos que ele participa. Deixa eu explicar o que é anamnésia, não é maionese, tá? Então vamos lá, anamnésia. Amnésia é esquecimento. Anamnese é fazer a pessoa falar um pouco da história dele. Então a gente faz aquele momento de anamnese, que é onde você nasceu, como é sua família.
Eu acho muito importante fazer isso, porque eu fico aprendendo quais são os grupos que esse jovem participa. Se é uma igreja, se é um grupo de futebol, por exemplo. Aí eu procuro pesquisar para ver se eu posso fazer parceria com esses grupos também. E eu entro em contato. Normalmente eu mando mensagem, seja WhatsApp, e-mail, para ver como eu posso fazer essas parcerias. Vejo a importância disso quando o psicólogo ele consegue ir descobrindo quais os grupos específicos de parceria. O ruim é quando a gente não tem parceria já direto na família. E é muito ruim, que aí você se sente um pouco sozinho, um pouco solitário. Pastor, queria que o pastor falasse um pouquinho sobre essa questão de quando vai em vocês, ok, tá. Mas essa questão do pai, como que o pai tem que tomar o cuidado, não sei se a Kelly também pode entrar nisso, nessa questão de estar encaminhando para outros profissionais. Até porque nós temos uma ética no trabalho de psicologia, mas infelizmente a gente precisa também saber quem é esse profissional que a gente está encaminhando o filho. Som, tá ligado. Graça e paz, bom dia. Então, voltando um pouquinho, né, quando o pastor fala sobre a rede de suporte, então, sim, a resposta é essa. Nenhum profissional vai dar conta de uma problemática, de um caso, vai conseguir indicar as soluções sozinho, né? Nós precisamos, sim, dessa fala em conjunto, dessa rede, é família, é escola, é a sociedade, é o profissional psicólogo, então nós precisamos, sim. Com relação a quem eu procuro, tem escolas que fazem já encaminhamentos, já conhecem alguns profissionais que comumente atendem aqueles alunos, e aí já tem uma troca, e sabe se esse profissional ele tem um respaldo teórico, uma abordagem que seja científica, que seja séria, que seja criteriosa, uma pessoa ética. Vocês podem, inclusive, entrar no site do Conselho Regional de Psicologia, colocar o nome do profissional, e vai aparecer se esse psicólogo está com CRP ativo, se ele não tem ali, né, nada que esteja bloqueando o exercício profissional dele. Então, é importante que vocês procurem perceber há quanto tempo ele está atuando, se tem referência, se ele tem uma rede social, entre também para que você possa pegar dados. E, principalmente, né, quem está indicando. Às vezes, eu recebo várias indicações e pessoas que me procuram e perguntam, você é cristã? Porque eu quero que o meu filho faça terapia com um psicólogo cristão. Você é cristã? Eu quero fazer terapia com uma psicóloga cristã. Então, assim, quero deixar bem claro que a psicologia, ela é uma ciência e que ela não tem nenhum enfoque que seja religioso. Então, nós vamos absorver os casos e vamos olhar para os comportamentos e nós não vamos dar enfoque, não é, pastor? Sabe, né, os dois pastores são psicólogos aqui. Porém, quando a gente acolhe e a gente entende que essa família está procurando um psicólogo cristão, a gente entende que alguns conceitos, né, vão ser mais similares quando a gente tem um terapeuta que tem um convívio, né, que tem a mesma regra. E complementando, quando o pastor perguntou da psicóloga do filme, né, ela estava atendendo aquele menino, aquele adolescente, e teve muita gente que falou, nossa, ela parece que ela não tinha muita empatia com ele, ela confrontou, ou ela tinha. Gente, aquilo ali não é psicoterapia, tá? Não é. Não tem nada a ver com quando a gente está atendendo os seus filhos, com quando a gente está acolhendo. Aquilo ali é perícia. Ela é uma psicóloga avaliadora. Ela precisava olhar para aquele caso, ela foi indicada pelo judiciário, existe a psicologia que atua na área forense e vai avaliar se aquela pessoa suspeita de um crime, ela tem plenas condições de saber o que ela fez, se o julgamento está preservado, o pensamento preservado, se tem características de patologia, de transtornos, para que ela leve essa informação
reclamação para o judiciário, tá? Ela foi ética, ela foi até onde ela poderia ir, mas ela não era a terapeuta dele, e esse não era o enfoque, não era acolher aquele adolescente. Por isso que, às vezes, a gente sai um pouquinho chocado de ver aquilo. Tá bom? É isso, pastor. Não sei se eu esclareci. Essa questão hoje, né, principalmente aquilo que a Kelly falou, eu quero um psicólogo cristão, eu quero um psicólogo porque tem essa questão de identificar. Existe sim um princípio ético dentro do CRP que nós devemos respeitar, nós não podemos entrar nessa questão religiosa. Mas, infelizmente, a gente precisa sempre avaliar. Não é porque você enviou seu filho para um psicólogo que você vai ficar tranquilo com respeito ao tratamento que está sendo feito. Então, muitas vezes a gente entrega e a gente acha que está ali e a gente fica tranquilo. Não. Já recebi alguns meninos, recebi gente aqui que ficou 2, 3 anos em psicólogo e não tem diagnóstico. Então, qual é o diagnóstico? Por que você está atendendo? Qual é a linha? Por que ele está indo? Então, não dá para ficar 3 anos no psicólogo e você não sabe o que ele tem. Não foi classificado, tá? Dentro do CID-10, que é a classificação internacional, né, das doenças mentais, né? E aí, você tem que classificar, você tem que entender ali. Não dá para você ficar 3 anos, 2 anos, e você não vê nenhum tipo de evolução naquele menino. Então, não é só levar. Tá? Quando a Kelly coloca ali aquela psicóloga ali, o que eu não sei se eles concordam ou não comigo, mas aquele garoto ali, ele olha para aquela psicóloga querendo dela, né? Essa é a minha visão. Um laudo que alivia o lado dele. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é uma terapia? Muitas vezes a gente está fazendo uma terapia, é aquele menino, diante de um psicólogo, ele acaba levando, ou então é ele que conduz uma terapia. Então, entender isso aí, entender esse processo evolutivo, entender que há um desenvolvimento, mas com essa rede de apoio. Thaís, como que é? O pastor quer falar? Complementar, não? Uma coisa que o pastor está falando naquela hora que ele está sendo atendido pela psicóloga, se a gente reparar bem, ele primeiro mostra totalmente avesso a ela, como se ela fosse alguém que estivesse ali contra ele. Ele parece que não está afim. Tem muitos momentos, tudo bem que foi num take só, né, as gravações, dava para perceber que o menino estava cansado de verdade. Mas aquilo eu achei legal, porque é o que acontece em consultório, quando você está atendendo, às vezes, o adolescente, que é o que eu tento falar para os pais. Ele vai fazer cara que não está gostando, ele vai fazer cara que está, nossa, eu não vejo a hora de ir embora. Acontece isso aí. Aí os pais falam, Júnior, ele realmente está me ouvindo? Fala, tá sim. Todo mundo que tem cabeça, tem ouvidos, ouve. O único ser que fala sem refletir depois é o papagaio. Tá, tem gente que também fala, mas vamos colocar só o papagaio. Mas ele está ouvindo, continua falando. Você viu que no final, quando a mulher falou, acabou o atendimento, o quê? Você vai me deixar? Você não vai mais me atender? Pai, mãe, continua falando com carinho, com amor, dando orientação, dando limites. Ela está assim ouvindo. Porque se você faltar, ele vai falar, o quê, mãe, pai, você não vai mais falar comigo? É muito importante. Todo peixe precisa de pedrinha embaixo do aquário. Thaís, como que é esse processo da escola? A escola encaminha? Como que a escola avalia isso? Graça e paz. Sim, existe a parceria, né? A escola, a gente está sempre atento o tempo todo, independente da quantidade de estudantes que a gente tem, a gente está sempre atento, os professores atentos. Como eu disse semana passada, a gente passa muito tempo com eles, então qualquer sinalzinho a gente já percebe que tem algo diferente e a gente faz encaminhamento. Eu sou da rede pública, então a gente não faz encaminhamento para psicólogos específicos. A gente tem a rede protetiva, né, que a gente chama na escola da rede protetiva. Então, a gente tem parceria com todos os órgãos da rede protetiva. Então, numa situação que a gente percebe
uma necessidade, a gente já encaminha um relatório para a UBS, chama a família, explica o que está acontecendo e faz um relatório para a UBS, para que ele tenha esse acompanhamento. Nossa escola está muito próxima aqui da Clínica da Família. Clínica da Família é uma parceria maravilhosa. Fiquei bem surpreendida, assim, eles trabalham mesmo com a família, integrativa. Então, a gente tem esse privilégio de ter a Clínica da Família aqui próximo. Mas a gente faz os encaminhamentos, e a escola estadual hoje ela tem uma psicóloga que atende na escola. Os psicólogos da educação agora chama-se Conviva. Esse psicólogo está na escola uma vez por semana. Lógico que não dá para fazer atendimento a todas as demandas. Eles não fazem atendimento clínico, eles fazem apenas uma intervenção necessária, uma análise daquilo que a gente precisa. Então, a gente tem algumas situações que nos assustam, então, vamos encaminhar para a psicóloga, ela vai fazer esse atendimento inicial e dizer o que a gente tem que fazer. Tá. Chamar a Quando família. vocês encaminham, qual é a reação desse pai? São inúmeras. Porque a gente tem aquela família que, quando a gente chama, fala, não, meu filho, imagina. Não, é seu filho, pai. Então, a gente, agora menos, mas a gente tinha muita automutilação. Muita automutilação. E agora diminuiu. Né? Pelo menos assim, que a gente vê na escola, diminuiu bastante. Eu acho que assim, que essa coisa que diminuiu porque não é mais moda. Não é mais a forma como eles chamam a atenção. Exatamente. Então, agora eles vão criar outra coisa. E aí a gente, olha, assustava, porque muitas famílias não sabiam que o filho estava se automutilando. Por isso que ele está sempre de blusa de frio, por isso que ele... E a gente percebia, né, por quê? Porque ali, no dia a dia, vai fazer uma educação física, precisa arregaçar a manga, ou então vem um coleguinha e fala assim, olha, meu amigo está se cortando. A gente, por um tempo, agora a gente está até voltando, mas no kit que vinha no material do Estado, vinham apontadores, né? E a gente tirava o apontador, não entregava o apontador, porque eles tiravam a lâmina para se cortar. E muitas famílias não observavam. Mas como assim se cortando? Se cortando, pai, se cortando, mãe. Olha o braço do seu filho. Chega em casa, dá esse olhar. Mas, normalmente, o primeiro é um susto, mas depois a gente acaba tendo essa parceria, normalmente. Então, é isso, pai. Essa questão que tem que estar atento, que quando a escola faz isso, apontamento, e a igreja, nós também fazemos esse apontamento aqui dentro. Às vezes a gente tem muito receio de fazer esse apontamento, de chamar um pai, de chamar uma mãe, mas eu sempre entendo que isso é uma rede de apoio. Não, meu filho não, nossa, vocês que estão vendo, ele é assim mesmo. Sabe aquela resistência? Então, quem está convivendo com ele somos nós. Tá certo? Eu acho, pastor, que assim, às vezes a gente fala, a gente convive muito com ele, então a gente observa determinadas coisas. E aí isso pode soar como se em casa eu não convivesse com ele. Mas é que, na verdade, é o que eu falei a semana passada, ele, na escola, quando ele está junto dos seus, quando ele está junto com a sua tribo, né? Eles não usam mais a palavra tribo da minha época, mas quando ele está ali com a galera dele, e ele é outra pessoa. Ele vai testar as possibilidades que ele pode, ele vai mostrar coisas que talvez lhe interessem, talvez nem interessa a ele, mas para fazer parte daquele grupo ele vai testar, ele vai tentar. Então, o olhar da escola, às vezes a gente, né, existe esse, não é meu filho, não, eu acho que você está confundindo, você tem muitas crianças. Aí a gente abre até o carômetro lá, mostra, isso aqui não é seu filho? Pai, então, é esse daqui que eu estou falando mesmo. Né? Por quê? Porque ali é um ambiente onde ele pode explorar. Né? Eu falo sempre que a escola é um refúgio. É um refúgio em muitos sentidos. É um refúgio
para aquele... Eu trabalho com escola pública, já trabalhei muito em escola particular, mas a escola pública é refúgio para quem não tem o que comer em casa. Então, uma escola integral, ela é opção para muitos pais, por quê? Porque a gente dá café da manhã, almoço, feito por nutricionista, e café da tarde. Então, ele é refúgio em inúmeros sentidos na escola. E é refúgio também de identidade, de tentar se conhecer, experimentando esses grupos e tentando se encaixar. Por isso que, para ir para a escola, essa criança tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada em casa, ela tem que ter uma base, ela tem que estar estruturada nos princípios dessa família para poder defender esses princípios dela lá. Então, aí que entra essa outra questão com a gente. Que nem a Thaís falou, que ali na escola ele tem um comportamento, ele em casa tem outro comportamento. Esse comportamento que ele tem em casa vem em virtude do quê? Do funcionamento dessa casa. Como que é essa casa? É isso que eu quero que vocês falem. A influência da casa nesse tipo de relação. Eu acho que a gente já vai até responder uma questão aí, que é a questão dos canais de comunicação. Como que hoje está cada vez mais difícil conversar com o filho. Dele se abrir, dele falar, dele sentar, dele contar, dele falar da vida dele. Então, essas relações hoje familiares, como que elas hoje têm influenciado esse tipo de coisa e tem feito com que os nossos filhos tenham essa, não uma dupla personalidade, nada disso, mas assim, comportamentos diferentes. Em casa ele tem um comportamento, em casa ele tem um tipo de relação, e na escola ele tem outra relação. Mandaram uma mensagem para nós, de um Instagram, e estava assim, ó, leiam essa mensagem escrita por um adolescente. Olá, aí colocou o nome, acabei de ver a série Adolescência da Netflix com meus pais, eles disseram que eu precisava assistir, e senti muitas coisas. Eles ficaram preocupados com o que acontece na internet, mas eu fiquei pensando no Jimmy e no filho do policial, o responsável pelo caso. E em como às vezes me sinto sozinho com eles, mesmo estando rodeado de pessoas, mesmo estando em casa com meus pais. Lá em Deuteronômio 6 fala que é para a gente ensinar os filhos no caminho, deitando, levantando. Tudo isso é um treinamento. Mas você viu como que às vezes alguns pais, não estou falando de você especificamente, tá? Eles também vivem só para si. É para o trabalho, é para a própria profissão, é para o próprio status. E às vezes esse filho está se sentindo sozinho na multidão. Às vezes tem festa na família no final de semana, tem churrasco, tem isso, tem aquilo, tem tudo de Natal. Aí a grande pergunta que fica, será que eu estou também treinando o meu filho em sociedade, porque ele está me vendo em sociedade junto com ele? Ou será que eu tenho um olhar só umbiguista? Então, muito do que essas crianças fazem lá é apenas um subterfúgio, é um escape para o que eles estão sentindo de falta dentro do lar. Não estou culpando só os pais, falando tudo é culpa dos pais. Faz parte de toda uma rede. Mas como é que está a vida dos pais em sociedade, em família, quanto à sua profissão? Será que vai comer? Vai comer mesmo? Será que o almoço é um almoço mesmo em família? Esses dias uma irmã, eu vou falar uma coisa aqui da nossa igreja para a gente também melhorar. Eu não vou falar o nome dela porque ela não permitiu. Ela entrou aqui, ela passou, aí eu estava sentado ali, eu gosto de ver os irmãos ensaiando, eu acho tão bonito, para mim é um culto já o ensaio. E ela veio, me cumprimentou, me abraçou e falou, ai, Júnior, que bom que eu posso te cumprimentar. Aí eu olhei, tinha bastante gente na igreja. Eu falei, mas tem mais gente, irmã, na igreja? Ela falou, mas só você não está no celular. Pensa nisso. E ainda, né, eu também me impactei bastante com essa fala desse adolescente, né? Primeiro que eu gostei que os pais colocaram o adolescente para assistir a série, como o pastor falou, eu acho que é isso mesmo, nós temos que colocar os nossos filhos ao nosso lado, para nós termos também acesso a conteúdos que são importantes, né? Para que a gente possa discutir e dizer,
essa semana eu atendi uma paciente, uma mulher, e tem filho adolescente, e eu falei para ela, assista com ele, mas depois pergunte para ele, o que foi para você? Qual é a sua vivência? O que você sentiu? Né? Qual foi a sua percepção? Você já viveu algo parecido? Já viu alguém? Já viu o bullying? Enfim, né? Para absorver deles. Que às vezes a gente também assiste e depois fala, tá vendo, né, filho? Olha lá, você está vendo tudo isso aí, né? Ó, cuidado, não faça isso. Então, a gente é muito cheio das respostas prontas. Tem várias perguntas aqui de como eu posso ter o canal de comunicação sem ser invasivo. Como que eu me aproximo, né? Gente, ouve. Ouve. Né, Provérbios é muito, nos fala sobre isso, a importância da gente ouvir, às vezes, mais do que falar. Ouve primeiro deste filho, senta ao lado, pergunta quem ele... Às vezes, o filho precisa se reapresentar para nós, porque ele está se desenvolvendo. Ele era, como criança, de uma forma, e hoje ele é outro. Então, às vezes, ele precisa falar, pai, mãe... Nos últimos tempos, eu tenho me sentido assim. Porque lá na escola ele está reapresentando, lá ele está apresentando este novo ser que ele está sendo. Por isso que quando a escola chama, você fala, nossa, mas não é o meu. Onde você está congelado? Pode ser que você se congelou em alguma fase do desenvolvimento do seu filho e ficou estático ali. E dali para adiante ele continuou evoluindo e a gente não acompanhou. Então, às vezes, a gente se congela em alguma área do desenvolvimento do nosso filho, e às vezes a gente até acha que ele vai ser assim para o resto da vida. Você olha ele e fala, nossa, como que vai ser quando ele tiver 25? Gente, ele tem 5. Muita coisa vai acontecer. Nós somos produtos do meio, né? O ambiente interfere na gente. É claro que o filho vai ser um em casa, vai ser um em grupo, vai ser um na escola. Ele é o mesmo. Mas nós todos alteramos os nossos formatos de comportamento. Como vocês estão aqui hoje, domingo, na igreja? Como você estará hoje, depois do almoço, você estiver lá na sua casa com uma mantinha, podendo ver um filme? Como que você vai estar se você estiver no seu trabalho amanhã, se você tiver uma reunião muito séria, se você estiver com um grupo de amigos podendo festejar algo? Nosso comportamento também não muda? Então, o dele também vai mudar. E aquilo que o pastor falou, eu acho extremamente sério. O que ele tem de nós? O que o meu filho tem de mim enquanto mãe? O que o meu filho tem de mim enquanto pai? O que ele pode absorver tanto da minha fala quanto da minha orientação? Eu tenho visto muitos pais gritando com crianças, com adolescentes, em público, gente, em público, mas com um tom de voz super austero, super agressivo. Vem pra cá, sai daí, cala a boca, quem você acha que eu sou? Eu que mando. Na frente das pessoas, querendo se autoafirmar na sua forma de disciplinar. Gente, eu sou psicóloga de empresa também, a primeira coisa que a gente fala para os líderes é: não chame atenção em público. Elogie em público. O restante você traz para o individual, você traz para um ambiente controlado, você senta a pessoa, você fala o que ela tem de pontos positivos e você mostra o que tem de pontos negativos. Mostre as consequências, use fala de autoridade com o seu filho, mas a fala de autoridade não é o berro, não é o grito. Às vezes isso a gente está mostrando que a gente, inclusive, não tem autoridade. Né? Então, assim, qual é a base, como a Thaís falou? Qual é a base? É a casa, como o pastor disse hoje, a base. Cristo, a Bíblia, né? São as paredes e a gente está ali. Então, qual é a base da minha casa para esse filho se desenvolver? No que nós cremos, sobre o que conversamos, o que assistimos, qual tom de voz usamos, como nos abraçamos, como nos relacionamos, como é o comportamento à mesa. Eu estou abrindo um canal para ouvi-lo. E eu falo, filho, me fala. O que você quer falar para mim hoje? O que você acha sobre isso? Deixe seus filhos se reapresentarem a vocês. Vocês vão, inclusive, aprender coisas incríveis com eles, porque eles também estão cheios de talentos que a gente ainda não descobriu. Né? Eu queria que vocês pensassem o seguinte. A questão das estratégias.
Nós somos, uma psicóloga espanhola, ela disse isso, nós somos a última geração que cresceu implorando um abraço de pai e de mãe. Nós somos a última geração que cresceu sonhando que um pai dissesse para a gente, eu te amo. Eu sou dessa geração. E nós somos a primeira geração que cresce implorando de um filho que diga eu te amo. Nós vivemos em função disso. A gente quer o reconhecimento deles. E na minha relação com pais e filhos conflituosos aqui, a gente sempre vê um pai dizendo assim, não, eu tento falar com ele, eu vou conversar com ele, eu quero me aproximar dele, mas ele não permite, ele não deixa. O máximo que ele faz para mim, ele é monossílabo. Como é que vai? Bem, o que foi? Tá. Quais são as suas estratégias? Você está falando de assunto que é do teu interesse ou do dele? Quando você conversa com ele, é uma investigação? Você quer investigar a vida dele? Porque você só conversa com ele querendo saber como é que foi a escola. E lá na escola, como é que está? Como é que está com o professor? Não é uma conversa. Isso é investigação. Então, quais são as estratégias que hoje você usa para ter uma relação de amizade? Outra coisa, a estrutura dele. Às vezes eu não gosto de falar. Como você. Você é quietão. Você não é de conversar. Nem com a tua esposa você é de conversar. É triste às vezes ouvir um menino dizendo o seguinte, pastor, meu pai ele é assim. Ele é triste. Ele é quieto. Ele é calado. Ele não se aproxima. Porque esse homem também está precisando. Eu tenho uma série de estratégias de procurar sempre conversar com os meus filhos. Eu tenho um filho que adora comer. Na sexta-feira eu cato ele, eu vou em tudo quanto é vencidinho com ele. Marli fala para mim, cara, você é doido? Não, ele gosta. É o tempo que a gente tem, que a gente andar junto. Aí atrasa a comida dela, ela faz lá o almoço, a gente chega à tarde. Mas é o tempo que eu tenho com meu filho, eu já espero ele 12:20, e aí a gente vai passeando. É o tempo que eu tenho com ele. É o tempo que eu tenho com a minha filha. Quando eu converso com ela sobre o projeto da empresa, como é que está, como que você está desenvolvendo, o que você fez, porque é assunto que eles querem falar. Então, qual é a estratégia que nós estamos usando com os nossos filhos? Porque você quer conversar o teu assunto e não dele. Que nem esse texto aqui dessa menina, do menino que sentou lá. Então, aí que está. Eu estava com o pai essa semana e os pais disseram, poxa, ele se sente excluído. Aí quando a gente chama, a gente faz pergunta e ele não responde. Porque não é o mundo dele. Qual é o mundo que a gente está vivendo? E outra, você quer ouvir, aí ele fala, estou fazendo isso. Não, mas você não deve fazer isso. O quê? Você acabou o assunto, não tem assunto. Então por que ele vai falar com você? Ele tem medo, ou ele já sabe qual é a tua resposta. O pastor falou da psicóloga, né, com o menino, e ele a vê como contra ele, né, como ela estando contra. E eu acho que o adolescente tem muito esse perfil de achar que todo adulto está contra ele. Né? Perseguido, mania de perseguição. Todo adulto é uma ameaça para eles. E todo adulto, não só o pai e a mãe é uma ameaça, o professor é uma ameaça, o diretor é uma ameaça, o coordenador é uma ameaça. Todo mundo está ali para fazê-lo sofrer. Na escola, muito mais. Né? Como é difícil a gente ter essa figura de autoridade, seja dentro da sala de aula, fora da sala de aula, porque, primeiro, que ele vê a gente como contra. Segundo, que a gente quer que ele aprenda. Eu sou formada em biologia, essa é a minha licenciatura, e o que a gente entende ali, né, enquanto
estudo do corpo. Aprender dói. Dói fisiologicamente. O processo de aprendizado, ele reestrutura o nosso corpo de uma maneira que vai fazer doer. A gente talvez não esteja sentindo ali aquela dor física, mas ele é uma agressão ao corpo, porque eu estou saindo da minha zona de conforto. Então, imagina, eu quero que ele aprenda, junto de outros 30 e poucos estudantes, cheio de distrações maravilhosas numa sala de aula, porque o tênis do colega é uma distração, o cabelo dele é minha distração, tudo é uma distração. E ali na frente eu tenho o adulto, e adulto é ameaça para mim. E aquilo que ele quer que eu faça, me dói, me tira da zona de conforto. Então, eu costumo falar que a gente precisa encontrar esse canal. Com cada adolescente, diferente. Com um adolescente, eu encontro um canal de uma maneira, com outro, outra. E quando se fala das perguntas, né, que ele é monossílabo, talvez a gente não esteja fazendo a pergunta correta. Talvez a pergunta exija uma resposta simples, uma resposta monossílaba. Meu filho estudava numa escola, quando ele era bem pequeno, numa escola toda humanizada, não gostava da escola. Como foi sofrido para mim saber que ele não gostava daquela escola? Porque, para mim, no meu ideal, eu trabalhei naquela escola, era o melhor modelo de escola possível. Toda humanizada, eu gosto dessa proposta. Trabalhava com projetos, cooperação, tudo era baseado em cooperatividade. Era uma cooperativa educacional. E ele não gostava. E todos os dias eu pegava, meu marido, ele chegava em casa e falava, e aí, como foi a escola? Legal. O que você aprendeu? Nada. E aí eu falava, não é possível. Eu sei que ele aprendeu. Eu trabalho lá. Eu sei que ele está aprendendo. Alguma coisa tem de errado. O errado eram as perguntas que eu fazia. Porque, como foi na escola, se ele responder, olha, hoje aconteceu tal coisa, vai exigir dele dar explicação, voltar tudo no tempo, talvez eu fique brava, talvez... E aí, então é melhor falar que foi legal. Se eu falar que foi legal, ela para de me encher o saco. Se eu falar que eu aprendi tal coisa, ela vai ficar me cobrando de explicar aquilo que eu aprendi. Então, é melhor falar que eu não aprendi nada. Então, aí a gente começa a entender que talvez a pergunta que eu fiz que não foi interessante. Né? Talvez essa pergunta não... Então, eu comecei assim. E aí é o olhar que eu faço com os meus estudantes para levar para dentro de casa. Né? Será que eu sei todas as disciplinas que ele tem naquele dia? Eu sei, na segunda-feira, aula do que ele tem? Então, se na segunda-feira eu sei que ele tem aula de arte, por que eu não pergunto para ele, hoje teve aula de arte, né? O que teve de novo? O que você aprendeu agora na aula de arte? O que te chamou a atenção? Ele vai me responder. E isso vai me dar linha para ir puxando o que aconteceu na aula de arte, que vai levar para o intervalo, que vai levar nos outros componentes curriculares daquele dia. Então, talvez a pergunta que a gente faça, achando que a gente está super se comunicando, é uma pergunta que vai trazer uma resposta simples, direta, e não é todo dia que eu vou poder fazer pergunta do que ele aprendeu de novo. E você não vai entrar no mundo dele, você quer saber o teu mundo. Então, é aquele momento em que eu vejo que eu tenho que deixar esse espaço para eles. Às vezes eles ficavam sem falar nada com a gente, às vezes a gente ia deitar, né, na época dessa adolescência, eles entravam lá para conversar. Eu queria dormir, eu estava doido para dormir, mas aí eles desempestavam a falar. Eles querem falar, mas, pô, cara, 11 horas da noite você resolveu vir contar agora, meu Deus, eu não posso. Então, aquele momento é o momento que você tem que ouvir. Não é, eu estou cansado, pô, quero dormir. Ah, não, amanhã a gente fala. Não sei se amanhã ele vai querer falar. Ele quer falar ali agora. Né? E assim, eu acho que essa escutativa, sem
grandes interferências durante a fala dele, sem podar essa fala. E sem ser entrevista, mas assim, é como a gente fosse amigos, como a gente... Vou pedir até licença aqui para a Kelly, né, e o Leandro. Eles têm um filho que é maravilhoso, o Augusto. Mas o Augusto é fechadão. E aí teve um processo na vida dele, né, de profissional, mesmo a mãe trabalhando, o pai, eu fui conversar com ele. Aí, quando eu olhei o Augusto, eu falei, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer para esse menino abrir a boca? Então, quando eles veem esses adolescentes, eu entro no mundo dele, eu quero saber, e aí, Augustão, como é que é isso aí? Me explica isso aqui. Cara, eu não estou entendendo nada. E aí ele vai contando. Como se você estivesse desenvolvendo um relacionamento, uma amizade. E não uma tutoria, e não uma fiscalização. Então, parece que o tempo todo você quer fiscalizar a vida dele, que você está com medo, você está achando que ele escuta aquilo como se você estivesse achando que ele está fazendo alguma coisa errada, e que você quer que ele se entregue. E, normalmente, eles falam com a gente bem na hora que eles percebem que a gente não está tão disposto a dar atenção. Né? O meu filho, ele gosta de jogar aquele Minecraft no celular. E eu acho interessante, porque tem toda uma estratégia de engenharia por cima daquilo. Né? Não entendo, não saberia fazer aquilo nunca, mas acho que a proposta é bacana. E ele sempre quer mostrar o mundo que ele criou, porque eles criam mundos. Né? Eu tenho labirintite. Não sei quem já viu aquele Minecraft. Aquilo, para labirintite, é um gatilho imenso. Porque o negócio vai, gira, desce. Aí você nem sabe mais o que é embaixo, em cima, céu, árvore. Você só vê o negócio girando assim. É horrível. E meu filho sempre quer mostrar o mundo que ele criou na hora que eu quero assistir uma coisa na TV. Na hora que eu quero responder uma mensagem no celular. É sempre nessa hora. E aí eu falo, tá bom, mostra para mim. E aí eu fico olhando aquilo, às vezes eu até dou uma fechadinha no olho, por conta da minha labirintite. Mas a hora que ele vai conferindo, se eu estou olhando. Aí eu faço, legal, né? Aqui, mãe, é a plantação. Tá. O que você está plantando aí, filho? O que tem aí? É a maneira que a gente encontra de trazer. Né? Quando a gente fala da escola... O que eu posso me relacionar com a escola? Como que eu posso abrir esse canal de comunicação? Saber quem são os colegas. Esse é o estudioso, esse é o que bagunça, conhecer por nome esses colegas. Né? Infelizmente, eu não tenho tempo de buscá-lo na escola, levá-lo na escola. Nossos horários são contrários. Mas o meu marido sempre leva e busca, todos os dias. Conhece visualmente, conhece o nome. Mas e eu, que não posso estar lá todos os dias, na entrada e na saída? Então, eu conheço pela descrição que ele faz dos colegas. Mas sempre tentando se aproximar, sabendo o nome de cada professor, sabendo que componente curricular ele leciona. E aí, às vezes, eu pergunto, em história, você já aprendeu tal coisa? Gente, eu sou péssima em história, sou péssima de humanas. Eu sou bióloga, eu sou de exatas. Mas... eu procuro tema na internet. No caso, eu tenho muita facilidade, porque eu estou dentro da escola, então eu pego currículo de 6º ano, ele está no 6º, de história ou de geografia, de qualquer assunto. Ele está apaixonado por história agora. Pego lá um tema e pergunto se ele gosta. O que ele aprendeu? Você já aprendeu sobre tal assunto? Gente, eu não sei nada. Mas aí eu pego lá no currículo alguns pontos para ir questionando se ele já aprendeu aquilo e saber se aquilo interessa para ele. Eu preciso saber. Então, é esse movimento de você entrar no mundo dele. Então, é esse movimento que a gente tem que ter de entrar no mundo dele. E aí, quando a gente faz essa coisa que a Kelly falou, da interferência, principalmente aos berros, primeiro que eu interrompo a comunicação. E quando eu olho para o lado da biologia, o berro, ele é uma ameaça. Quando eu sinto uma ameaça, fisiologicamente, eu disparo meu sistema simpático. E meu sistema simpático vê aquilo como ameaça. Ameaça, eu preciso de fuga.
Ou E de aí- defesa. E aí, às vezes, ele vai Isso. começar a gritar com você também, aí você vai falar que o seu filho É não violento. está te respeitando. não tem educação. E aí, todo o nosso corpo ele muda para entender o ambiente, para procurar rota de fuga, para me defender gritando também, mas muito menos para entender o que o outro está falando. Aí encerra o assunto. Entendendo? Porque tem que parar com aquilo, porque aquilo é extremamente violento. Agora, Posso falar de uma pergunta que está aqui? espera só um pouquinho, porque a gente tem 10 minutinhos. E eu queria que vocês pincelassem aquela questão da disciplina hoje. Tá? Porque o pai ali tem uma fala muito que chama muita atenção, quando ele diz que ele apanhou a vida inteira do pai e ele não bateu no filho. Né? Não sei aqui, vocês apanharam, vocês três? Não? Então acho que foi isso que faltou em você, Kelly. Acho que faltou apanhar, entendeu? Então, Muito rebelde, né, pastor? exatamente. Então, que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Também sobre essa questão dessa disciplina, né? Daquela relação familiar, se existe uma disciplina e qual tipo de disciplina, que nem aquele negócio, eu vou tirar do adolescente, teve pai aqui que falou, eu não vou deixar ele ir no acampamento. Teve pai que já disse assim, ele não vai no Teen Street. Não, ele não vai vir sexta-feira. Então, essas coisas que a gente acaba tirando do filho e não está ajudando em nada. Eu acho que a gente tem o privilégio de ter na igreja uma rede de apoio, que a gente começou a nossa fala, incrível, né? Incrível. Porque se ele está procurando seus pares, se o adolescente está nesse momento de procurar um ambiente que ele possa se encontrar, nada melhor do que a igreja. E a nossa igreja, ela é muito, muito abençoada nesse sentido, porque ela atinge a todas as idades. Né? Quando eu converso na escola, às vezes, com alguma mãe, que me dá abertura para falar um pouquinho sobre isso, aí ela fala, mas tem coisa assim para adolescente lá? Tem para qualquer idade. Tem espaço para todas as idades. E basta a gente trazer. Mas a gente tem que trazer. Então, eu quero que ele tenha um espaço, eu quero que ele... Né? Mas, na escola, eu tenho um monte de gente diferente, com princípios diferentes, com coisas que eu trago de casa diferente. No condomínio, é a mesma coisa, esse ambiente de coisas diferentes. Mas, na igreja, a gente tem princípios iguais. Esses princípios estão baseados nos mesmos princípios. Lógico que vai ter coisa que vai fugir ali, porque são crianças. Mas você tem um adulto olhando para aquilo com princípios cristãos. Então, mas é cansativo, na sexta-feira eu quero ir no shopping. Mas e aí? Você está de novo olhando para o seu umbigo. Aquela questão, se você investir agora, você vai descansar quando você chegar na nossa idade. Né? Kelly quer... Falando sobre limites, né? Então, assim, a gente veio de uma educação onde pai e mãe realmente era mais autoritário, era mais presente. Eu acho que eu não apanhei porque eu não dava muita... Eu era esperta. Então, eu falava, não vou fazer isso para não apanhar, né? Então, assim, mas tinha aquela questão, né, do castigo, da bronca, de falar, em casa a gente vai ver, hein? A gente vai sair agora, vamos na casa de não sei quem, se oferecerem alguma coisa, você vai pegar da segunda vez você vai falar que não quer mais, porque se eu ver que você encheu uma mão em casa, a gente conversa. Então, a gente veio dessa, sim ou não? Dessa educação. E aí, hoje, voltando para a pregação, porque eu falo que nada é em vão, e Deus comunica com a gente, e todas as coisas vão se entrelaçando ali, porque Ele
né, realmente é o construtor de tudo, então a gente sabe disso. Então, o pastor Lucas falou aqui que a gente continua tendo que evoluir com a igreja, porque as coisas mudaram. E para trazer hoje, para manter as pessoas aqui, a gente precisa de recursos. Isso aqui não tinha na igreja primitiva, né? Nós precisamos, mas isso não faz da gente mais ou menos igreja, mais ou menos espirituais, faz da gente igreja que pensa como a gente tem que pensar. Então, na educação dos nossos filhos é a mesma coisa. Não dá para eu querer replicar aquilo que aconteceu lá com meu pai lá atrás. Eu usava vara de marmelo, porque eu usava tamanco não sei do quê, porque eu usava... A gente estava em outra época. Hoje, nós temos muito mais condições de ter acesso à informação. Vamos ler sobre disciplina? Vamos ouvir, vamos assistir, vamos ter mais momentos desses sobre disciplina, vamos entender até onde vai o limite. Eu gosto muito do livro do Issam Mitiba, Quem Ama, Educa. E tem um outro que ele diz, disciplina, limite na medida certa. Até onde vai? Né? Para que eu possa saber se eu não estou invadindo um espaço. Porque hoje eles têm outras informações, eles estão no universo de outra maneira, eles estão se vendo de outra maneira, eles também têm um diálogo diferente. Hoje a gente não consegue mais trazer eles para perto ou manter o limite porque a gente gritou, porque a gente bateu, porque a gente isso, porque aquilo. A gente precisa entender como que eles funcionam hoje. A gente tem muito mais conhecimento de neurociências, de comportamento, para entender o que pode acontecer. Mas eu apanhei a vida toda e estou aqui, deu tudo certo. Deu tudo certo mesmo? Deixa eu olhar. Deu? Tem dores aí, né? Tem dores? Tem lembranças não tão boas? Tem uma autoestima que às vezes pode estar prejudicada? Teve falta? Teve alguns medos que você pode estar trazendo hoje e está interferindo na sua vida? Teve? Teve compulsões? Fobias? Surras nunca vão culminar no zero. Traumas. Tem palavras que a gente traz com a gente hoje, que a gente ouviu com 5 anos de idade. O que a gente tem falado? É sobre o outro, não é sobre nós. Então, assim, pensa no seu filho, entenda o seu filho, veja a personalidade dele, chegue no mundo dele. Quando a gente está apaixonado, pastor, né? Quando a gente está apaixonado, é sobre o outro, né? O que ele gosta? Como que ele gosta que eu me vista? Que lugar que ele quer que eu leve ele para comer? Já sei, se eu fizer isso... Apaixone-se pelo seu filho, né? O que ele gosta? Vou falar sobre isso. Que lugares ele gosta de ir? Se é no Vencidinho, vamos embora. Não é? Mas a gente precisa entrar no lugar do outro, porque a psicóloga... Ele gostava de caminhar, ele gostava de correr. Eu estou jogando beach tênis, pastor. Você está jogando beach tênis? Olha aí. Agora, você já caminhou com o Thales? Gente, você começa a orar pedindo Deus. Entendendo? Então, antes ele estava andando de bicicleta. Eu fui pegar uma bicicleta para andar com ele. 500 metros eu caí, me machuquei, cortei a perna. Eu falei, cara, estou ruim, estou fora desse negócio. Vamos fazer um negócio mais simples. É a conexão, né? Só para finalizar. A psicóloga, ela entra para falar com o Jamie, leva uma caneca, ela coloca um chocolate e ela leva, e um monte de marshmallow, joga dentro e entrega para ele. Ou seja, o que ele gosta. A partir daqui, eu faço uma conexão e a gente começa a caminhar, né? Pastor? A minha avó falava uma frase que eu nunca entendi, só vim entender depois de adulto, que ela falava assim, quando ela dava bronca em nós. Em terra de sapo se anda agachado. Eu falei, o que ela quer dizer com isso? Hoje eu tenho até uma frase a mais. Eu falo, em terra de girafa, a gente anda com o pescoço erguido. Porque você estar no ambiente do outro. Você viu, o pastor falou do Thales, vai lá no Vencidinho, vai com a Sofia, fala sobre a empresa. Eu quero falar um presente mais inusitado que eu dei para um pai, uma época, quando eu fui dar alta para o filho dele. Eu dei a coleção do Avengers para ele, os homenzinhos, para o pai. A mãe dele falou, é para o meu filho? Eu falei, não, para o pai, entrega para ele. Porque a criança batia em todo mundo, pré-adolescente na escola, batia, espancava todo mundo e ninguém conseguia parar o menino. E eu descobri que ele gostava dos Vingadores, comprei os bonequinhos, coloquei lá em cima da minha mesa, começamos a brincar, descobri que ele gostava do Hulk. Nossa brincadeira era acalmar o Hulk.
porque senão os outros Vingadores não iam ficar perto dele. E até depois que eu fiz, foram 20 atendimentos com ele já estava mais calmo, melhorou lá na escola, e eu descobri que o pai não sabia que ele gostava do Hulk, e tinha que acalmar o Hulk dentro do menino. Aí eu pensei em terra de sapo, cada um, você viu, com o filho é de um jeito, com aquele menino foi acalmar o Hulk dele, com o outro pode ser agitar alguém que é mais parado. Quem é seu filho? Você tem que acalmar o quê ou agitar que tipo de personagem dentro dele? Em terra de sapo, anda agachado, terra de girafa, por favor, erga o seu pescoço. Só que eu sou o pai. É ele que tem que vir falar comigo. Não sou eu que tenho que descobrir quem ele é. Não sou eu. Então, é isso que eu tenho escutado às vezes aí. Então, se a gente continuar vivendo esse braço de ferro, né? Não é ele que tem que vir, eu tento, eu não consigo. Então, hoje, o que eu vejo é, talvez lá atrás, meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos, eles nunca falaram com a gente. Eram 8 filhos. Então, você vê hoje a Thaís assim, toda equilibrada, toda certa, mas ela tem alguns irmãos que têm dificuldades, que não são iguais. Quem é esse menino que está em casa? Quem é esse adolescente? Quem é essa criança? Quais são os gostos dela? Uma coisa que a gente faz que é extremamente prejudicial. Filho, não vai fazer essa profissão porque isso não dá dinheiro. Não escolhe isso porque isso não dá dinheiro. Isso não te dá futuro. Sobre os limites, na escola uma estratégia que a gente tenta trazer, porque a gente é uma amostra da sociedade ali, né? A gente está em 664 das 8 às 5, num ambiente controlado. Então, o que a gente costuma fazer são os acordos, né? Então, a gente faz lá o acordo pedagógico, o acordo disciplinar, a gente faz os acordos durante o ano. Sempre rever os acordos. E o acordo, os professores às vezes falam assim, professores normalmente novos, mas acordo, eles vão participar do processo de decidir o que pode e o que não pode. Mas aí está errado, porque aí eles vão querer poder tudo. Não. Eles precisam entender o porquê determinadas coisas não podem. Então, olha, a aula tem 50 minutos. O que a gente pode... Por quê? Porque nessa aula vai ter que acontecer esse aprendizado. O que a gente pode acordar aqui para que todo mundo participe das normas, das regras, dos limites, mas que eu alcance o objetivo. O objetivo é que vocês aprendam isso. O que pode acontecer em 1 hora de almoço? Eles ficam 1 hora na escola integral, em almoço, sem os professores, 664, de 11 a 17, 18 anos, soltos pelo pátio, com 1 hora de almoço. O que vocês precisam? A gente precisa ouvi-los para estabelecer os limites do intervalo. Vocês precisam de coisas para fazer? Porque 1 hora é muito tempo. Então, tá, vocês precisam de espaços? Vocês precisam de... Eles gostam de quadra, né? Tudo bem, mas que hora que a gente abre essa quadra para vocês brincarem? Porque se vocês brincarem, encherem a barriga de comida quente, aquele calor, sair jogar, vai passar mal. Então, a gente precisa fazer com que, na escola, a gente faz com que eles entendam o porquê daqueles limites, porque as duas coisas têm que acontecer. A gente tem que atendê-los. E a gente tem as coisas para acontecer. Então, quando eles entendem o porquê dos nossos nãos na escola, dos limites da escola, eles muito dificilmente brigam contra aquilo, porque eles acordaram com a gente. Gente, eu não sei o que vocês acharam desse tempo que a gente teve aqui conversando com vocês. Eles estão cheios de ideias agora, é problema deles. Eles querem fazer um negócio aqui na igreja. Nós queremos fazer um fórum, talvez à tarde, e aí discutir outros assuntos, né? Então, a gente está pensando em fazer uma programação aqui com muito mais tempo, com os pais. Cada pai aí, a gente vai estabelecer assuntos, né? E cada um vai tratar aquele assunto e depois a gente vai conseguir circular.
A gente não deixou vocês falarem mesmo, não era esse o objetivo mesmo, tá? Porque a gente não queria saber o que vocês iam perguntar, porque a gente ficou com medo de não saber responder. Então, aí a gente não deixou vocês perguntarem, tá bom? Não, mas nós vamos pensar nisso, eles vão sentar aqui, a gente tem mais educadores na igreja. Alguém falou para mim que precisava de alguém também na área de educação básica, né? Eles querem. A gente tem uma psicóloga aqui na igreja, esqueço sempre o nome dela, que ela é psicóloga e ela também está na educação básica. E a gente vai trazê-la. Então, esperem aí os próximos capítulos, né? Próximo domingo a gente não vai estar por causa do encontro de casais, depois é batismo. Então, por isso que a gente tentou trazer esse assunto para não perder agora no início do mês da família. O tempo é muito curto, mas a gente vai pensar, talvez num sábado à tarde, começando 2h da tarde, e passando, ou então pela manhã, a gente vai estudar, e a gente tem muito que discutir, e o que é melhor de tudo, que eu fico muito feliz, é de saber que nós temos pessoas aqui dentro da igreja que podem nos apoiar, que podem nos ajudar, e muita gente aqui dentro que pode nos ajudar, tá bom? Então, agradecer aí os pais, agradecer vocês aí. A Renata hoje não pôde estar. A Renata tá enferma, né? E vamos estudar isso com... Acho que essa igreja tem mais psicólogo do que gente. Acho que deve ter uns 20 psicólogos nessa igreja. Eu fico desesperado quando eu prego, que eles ficam olhando para mim e ficam fazendo assim. Eles olham para mim e faz assim. Sabe o que eu falo para eles? Vou falar. Aí depois eu acerto com eles lá fora. Tá bom? Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus. Vamos ficar em pé então, querido. Senhor, te damos graças por esse tempo tão precioso, ó Deus, por esses pais preocupados com seus filhos. E que o Senhor ensine eles, ó Deus, a criá-los no temor e no conhecimento da Tua palavra. Nos capacite, Senhor, nessa missão tão grandiosa. Que missão maravilhosa que é ter filhos. E obrigado a Deus pelo presente que o Senhor tem dado para nós, eles. E que nós possamos, ó Deus, fazer da melhor forma isso. Agradecemos por esses irmãos que têm nos ajudado. E que o Senhor levante mais pessoas. Nós oramos, Pai querido, e agradecemos por tudo, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Bom dia para vocês aí, bom almoço, bom feliz Dia das Mães aí.